Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Sim. Sim? Então tá bom. Sim. Pessoal, dentro de 3 minutos a gente já inicia a aula, tá bom? Às 19h05 eu já inicio a aula com vocês. Eu vou só esperar para ver se chega mais alguém, aí a gente já inicia a aula.
Pessoal, então vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês estejam bem aí, protegidos na casa de vocês. Ainda, turma, a gente continua nesse modelo de... Perdeu o áudio. Mas vocês receberam essa semana... vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Tá Sim. bom. Sim. Tá bom. Essa semana, turma, a faculdade se posicionou enquanto a nossa prova. Ela, inclusive, enviou um e-mail para vocês e, muito possivelmente, algum outro professor já deve ter falado e relatado como vai acontecer essa prova. Vocês estão vendo a minha tela, gente, aqui? Não. Sim. Não. Sim. Vocês estão vendo agora um Word que eu estou colocando agora para vocês? Sim. Sim. Todo mundo está vendo? Sim. Sim? Então tá bom. Vamos lá, gente. A nossa prova oficial 1, ela vai acontecer no dia 22/4. Eu não posso disponibilizar esse arquivo, gente, por e-mail. Vai ter que ser única e exclusivamente pelo AVA. Vocês vão pegar ele. Eu vou pedir que vocês anotem essas informações aqui, tá bom? Mas eu também vou mandar pelo WhatsApp também, tá? Mas é bom que vocês já tenham aí em mente. No dia 22/4, às 19 horas, eu vou disponibilizar no encontro 3.2 do AVA, lá no local aula, vou disponibilizar um arquivo host que vai ter as instruções de como vai ser a nossa prova, tá bom? Vocês vão ter que pegar esse arquivo e vocês vão ter que me fazer a devolutiva deles num prazo máximo de 24 horas. Ou seja, eu disponibilizo a prova no dia 22 e vocês têm até o dia 23/4, às 22 horas, para me fazer a devolução dessa prova, tá bom? Até as 22? Isso, até as 22 horas. Eu vou estender um pouco, porque assim, seria até as 8h15, né? Seria até as 8h15, mas aí eu vou flexibilizar um pouquinho, aí deixo vocês me devolver até as 22 horas, tá bom? Tudo bem. Tá bom? Gente, como é que vocês vão fazer essa devolutiva? Vocês conhecem que o AVA, ele tem tipo um e-mail dele mesmo? Sim, lá no... Sim. Sim. Isso. Vocês vão me devolver, gente, pelo próprio e-mail do AVA, tá bom? Eu não posso aceitar atividades que forem enviadas por meu e-mail do Pitágoras, tá, turma? Eu só vou poder aceitar como prova oficial as provas que forem enviadas pelo AVA, tá bom? Através daquele link lá de mensagem, ok? Não pode me enviar a prova por e-mail. Se me enviar a prova por e-mail, gente, infelizmente eu vou ter que desconsiderar. Por que isso, turma? Porque só podem fazer as provas oficiais os alunos que estão devidamente matriculados na turma. Essa prova, gente, ela tem um valor de 1.000 pontos, tá bom? Ela vai ter um valor de 1.000 pontos, ela vai ser os exercícios que eu vou passar para vocês, vai ser tudo dentro da matéria que a gente está vendo, tá bom? E vocês têm esse prazo de 24 horas para me devolver. Eu só peço um detalhe, por gentileza, turma, que quando vocês me fizerem a devolução, eu vou pedir que vocês coloquem ela, por favor, no formato de PDF, para ela não desconfigurar, porque dependendo da ferramenta que você trabalhe, ou a versão do Word ou do Excel, quando você me fizer a devolutiva, pode ser que desconfigure, tá bom? Então, vou pedir a atenção de vocês aí, que se possível, tá bom? Me devolva em PDF. Se não for possível, se você não souber, não tem problema. Pode me devolver, que se tiver alguma coisa, eu entro em contato com vocês. Ok. Combinado, gente? Combinado. Então tá. Vocês receberam o slide da aula de hoje? Sim. Eu mandei agora à tarde, eu peço desculpas, mas porque apesar da gente tá em casa, né, mas a gente não para de trabalhar. Vocês também devem estar na mesma batida, né? Tá bom? Aí eu não consegui mandar mais cedo. Acabei que eu mandei mais agora pro final da tarde mesmo, tá bom? Tudo bem. Então tá. Então, gente, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje, a gente vai ver a seção 2.4, tá bom? E diante. Primeiro, o resumo dos índices do sistema dual point, tá bom?
A primeira parte, então, a gente vai falar sobre o resumo dos índices. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a calcular os índices de liquidez, os índices de atividade, o índice de endividamento, o índice de rentabilidade e o índice aqui, turma, de mercado. A gente aprendeu a calcular essa série de índices. Agora, o que a gente vai desenvolver, turma? A gente vai construir essa tabela, tá bom? Que aí, turma, eu vou passar por exercícios para vocês. Eu não enviei na última aula porque a gente fez dentro da própria aula exercícios. E como teria essa parte agora da tabela, eu deixei que a gente então fosse fazer agora mais exercícios, tá bom? Então, amanhã eu já devo enviar para vocês. Eu vou enviar 2 balanços distintos que vocês vão calcular todos esses índices aqui. Eu vou fazer da seguinte forma como eu tenho feito. Eu vou enviar lá um exemplo para vocês, tá bom? Onde tem o exercício já resolvido, e vou enviar 2 exercícios para vocês fazerem conforme o modelo que está na própria planilha, tá bom? Para que vocês montem e façam. Aí vocês vão calcular todos esses indicadores aqui. Além desses indicadores, gente, eu chamo a atenção essa questão aqui, ó. Ao final da tabela, a parte mais importante que a gente vai ter vai ser a da montagem de um texto fazendo a análise do índice. O importante, além de saber calcular, né, é você saber interpretar a informação para que ela sirva para o seu processo de tomada de decisão. E o que a gente vai fazer aqui agora, gente, basicamente, vai ser aprender a formular esse texto. Como a gente tem que analisar, né? Lembrando que não existe uma receita de bolo, a gente tem que entender também que essa análise é feita junto com o momento que a empresa está vivendo no mercado, as decisões econômicas e não econômicas que estão acontecendo, que podem interferir também nos resultados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Esses números que eu estou apresentando aqui para você, gente, são todos números fictícios, tá bom? São números que a gente inventou de forma aleatória aqui. Não é de nenhuma empresa real, tá bom? Aqui é somente para exemplificação. Pode ser que dê algumas diferenças, algumas discrepâncias muito grandes, mas aí a gente tem que entender que isso aqui é só para a gente exercitar, para a gente aprender para calcular, tá bom? Então, dando sequência aqui, turma, essa tabela aqui, ela não tem muito mistério para ser montada. A gente já aprendeu a calcular. O que a gente tem que fazer aqui é só colocar o resultado de cada cálculo no seu respectivo local. A gente calculou e vai montar. Depois que feita a montagem, a gente começa a fazer essa análise daqui da avaliação, que foi um tema que a gente até discutiu no finalzinho da última aula, sobre essa questão da percepção. Se a aula tá boa, ó, se a empresa tá boa ou não, tá bom? Lembrando, então, turma, que essa análise, essa avaliação, ela tem que ser obrigatoriamente feita em congruência, né? Ou seja, em paralelo à análise de mercado, análise econômica, política, de qual é o meio que a empresa está inserida, tá bom? Então, eu vou dar sequência com vocês agora, gente, nessa análise, porque os índices a gente já aprendeu a calcular, a gente já sabe calcular. Agora, eu vou ensinar vocês a colocar em um texto e fazer análise desses indicadores, montando como se fosse um relatório gerencial, para indicar para o investidor ou para o administrador da empresa qual é a situação que a empresa está, tá bom? Bem, o primeiro grupo que a gente vai analisar, então, gente, vai ser o índice de liquidez, que a gente já tem aqui no lado esquerdo de vocês. Eu chamo a atenção, turma, que como que a gente vai analisar? Só um minutinho, porque eu tenho que aceitar a pessoa querendo entrar. Claudineia. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão todo mundo, né? Sim. Sim, né? Então tá. Então, gente, eu chamo a atenção de vocês que agora a gente começa a montar o nosso relatório de análise. Nesse ponto do quadro, gente, vocês vão ver que é muito simples, como eu falei com vocês. Vocês já aprenderam a calcular cada índice, agora é simplesmente colocar ele no cada lugarzinho aqui, da empresa A e da empresa B.
e depois fazer essa análise que é um pouco mais criteriosa. Olha aqui para vocês verem um exemplo de texto aí para vocês, tá, gente? Eu vou, turma, esses pontos desse texto aqui, como eu enviei para vocês, depois se vocês quiserem copiar para ter também como uma referência, tá bom? Olha aqui um relatório que a gente pode criar, o liquidez corrente. Lembrando que liquidez corrente, gente, ele representa que a cada R$ 1 de dívida que a empresa tem no curto prazo, o quanto que ela tem de dinheiro para pagar essa dívida. Lembrando que o resultado da empresa, o ideal, é que seja maior do que 1. Aí a análise que a gente fez aqui foi assim, ó. Por esse indicador, a empresa B está melhor, apresenta menor risco do que a empresa A. Se a gente analisar, a empresa B, ela tem uma liquidez corrente de 2,3 e a empresa A de 1,97. Por isso ela está numa situação privilegiada, ela está à frente da empresa A, tá bom? Olha, classificamos, então, a empresa A como aceitável. Por que classificou a empresa A como aceitável, gente? Porque ela está próximo da média do mercado, do setor. Ela não está tão distante assim, né? Ela está desviada em 8 centavos. Mas a gente tem que lembrar que esse indicador, ele é bom quando ele está acima de 1. Apesar da empresa ela está 8 centavos longe da média do mercado, ela tem um indicador que está acima de 1. Isso é muito bom, tá bom? Mas em comparação com a empresa B, ela está atrás. Se a gente fosse, então, começar a pontuar, como a gente está fazendo aqui agora, né? A empresa B, então, ela está na frente, inicialmente, pelo liquidez corrente, do que a empresa A, tá bom? Olha lá, olha. Ô, Fábio, Sim? essa média do setor já vai ter dado a informação, né? A gente não precisa calcular ela não, né? Não, eu vou dar para vocês. Mas apesar que vocês também sabem calcular. É só você pegar, por exemplo, Ingrid ou Isabelle. Qual das duas? Ingrid. Ingrid. A média, vamos supor, você pega umas 10 empresas do setor. Quando você pegar as 10 empresas do setor, cada uma vai dar um índice de liquidez corrente, correto? Aham. Aí, como é que você tira a média simples? Você pega, então, a liquidez corrente tudo e dividindo por 10. Isso mesmo. É bem simples, tá, gente? Não tem nada de diferente, não tem nada de extraordinário nesses cálculos, não. Mas como eu falei com vocês, como a gente se compara, né, na visão de gestor financeiro da empresa, como se fosse um médico, aonde a gente tem que comparar determinados padrões de mercado ou de pessoas, né, para saber se, por exemplo, uma pessoa está doente ou não. Só que no caso é a empresa, né? A gente pega, por exemplo, um número de empresas, faz esses cálculos e faz o comparativo para ver se a nossa empresa está dentro do que a média está sendo praticada. Certo, Ingrid? Sim. Sim? Então tá bom. E aí, turma, para o segundo índice que a gente vai colocar aqui agora, vai ser o índice de liquidez seca. Eu chamo a atenção que qual é a diferença do índice de liquidez corrente e o índice de liquidez seca? O índice de liquidez seca, gente, ele retira o estoque da empresa. É para saber se a empresa ela tem ou não muita dependência do estoque. O que eu chamo a atenção de vocês e lembro aí que o estoque pode ser que ele demore algum tempo para se tornar um recurso para a empresa, para ele gerar receita. Então, a gente precisa entender que esse impacto do estoque, ele pode causar um efeito que a gente chama de efeito cascata, né? Às vezes a empresa, por exemplo, apresenta uma boa liquidez, um índice maior do que 1, mas quando a gente tira o estoque, e pode ser que essa empresa demore muito a vender esse estoque, ela tem um índice abaixo de 0. Significa, então, que, na verdade, a situação a curto prazo não é tão boa como a gente estava pensando que era, tá bom? No caso aqui, fazendo essa análise, gente, aqui, ó, a empresa A apresentou um índice de liquidez seca de 1,51. E a empresa B, né, por sua vez, apresentou um índice de liquidez 1,48. Ambas foram classificadas como boa, porque o índice é maior do que 1, ok? E a média do mercado, gente, é 1,42, ou seja, as duas estão acima da média do mercado. Isso é muito bom. Só que tem uma reflexão aqui que a gente pode começar a fazer, um exercício aqui. Olha que coisa interessante. Aqui já vale uma reflexão sobre a gestão de estoque. A empresa A
tem menor estoque porque seu índice de liquidez seca é maior. Olha que coisa interessante, então. A gente começa a perceber que a empresa A pode ser que ela seja mais eficiente na gestão do estoque do que a empresa B. E olha que coisa interessante, que a liquidez corrente da empresa B foi melhor. A gente começa a fazer aqui algumas indicações, a entender algumas decisões estratégicas que são tomadas dentro da empresa. Só que isso, turma, a gente só pode ter certeza confirmando com o giro de estoque. Ou seja, o índice de liquidez seca, ele está diretamente relacionado ao giro de estoque, para a gente entender se o giro de estoque ali, né, ele é eficiente ou não. Então, quando a gente calcular o giro de estoque, a gente pode ter algumas certezas, né, se a empresa A realmente ela tem uma gestão mais eficiente do estoque do que a empresa B. Então, nesse primeiro bloco aqui, turma, a gente analisou o grupo de índice de liquidez, a da liquidez, né, tanto corrente quanto seca, tá bom? E é normalmente nesses padrões de comparações que a gente faz, para a gente fazer tipo uma espécie de ranking para saber qual empresa é melhor. Nesse caso aqui, gente, a empresa B, inicialmente, ela está sobressaindo, porque ela teve o índice de liquidez corrente bom e também teve um índice de liquidez seca bom, tá bom? Então, nesse primeiro momento que a gente está analisando aqui, a empresa B, ela seria o melhor investimento. Lembrando que a gente cria esses relatórios para os analistas de mercado, para investidor, para gestores aí financeiros, presidente da empresa. A gente está comparando, então a gente está entendendo que nesse primeiro momento, nessa análise ainda preliminar, a empresa B ela está à frente da empresa A, nesses dois indicadores pelo menos aí. Bem, dando sequência aqui agora, a gente vai para o grupo de índice de atividade. O índice de atividade, gente, ele é muito importante a gente comparar, porque ele realmente vai ter as estratégias e diretrizes políticas e econômicas que a empresa adota. Ele vai revelar, por exemplo, qual é a política de financiamento que a empresa tem com seus clientes, com seus fornecedores, como ela faz a gestão dos seus estoques. Então, isso aqui revela muita coisa sobre a estratégia e sobre a gestão da empresa, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, então, gente, comparando as empresas, a gente vai para o primeiro indicador, que é o giro de estoque. Olha que interessante. A empresa A tem um giro de estoque mais rápido que a empresa B, o que confirma que o indicador de liquidez sinalizou para a gente anteriormente. Ou seja, a gente está confirmando agora que a empresa A realmente ela é mais eficiente no seu controle e gestão do seu estoque, porque o giro de estoque da empresa A ele é mais rápido do que o giro do estoque da empresa B. Só que aí eu chamo a atenção para vocês que, para fim de análise, a gente vai considerar as duas como boas, porque o giro do estoque do setor é um índice de 6,6. Só que olha que coisa interessante agora, a gente vê que a empresa A ela está muito mais acima do setor do que a empresa B. A empresa B está 0,2 e a empresa A está 1,4 aí acima, né, do setor aí. Ou seja, a empresa A agora ela está começando a recuperar a sua posição. Ela já está equiparando, né, com a empresa B aí. Só um minutinho. Pessoal, eu peço desculpa para vocês, mas porque alguns alunos, quando estão tentando entrar, eu estou tendo que autorizar. Por isso que de vez em quando eu estou indo para aquela tela do Microsoft Teams, tá bom? Então, gente, vocês entenderam essa análise aqui primeira? Sim, ok. Sim. Então, tá bom. Então, é comparação mesmo, tá, gente? A gente está comparando duas empresas e a gente está verificando qual é a melhor empresa para a gente investir ou qual é a melhor empresa que tem a melhor performance, tá bom? Então, passando agora para o indicador de prazo médio de recebimento, a gente analisa o seguinte, que a empresa A foi classificada como fraca, porque o prazo médio de recebimento do setor é de 45 dias. A empresa B foi classificada como boa, porque seu prazo médio de recebimento é menor que o setor.
Então, olha que coisa interessante aqui. A empresa A, ela tem um giro de estoque muito alto, mas ela demora mais tempo para receber dos seus clientes. E a empresa B, ela tem um giro de estoque um pouco mais baixo, mas recebe dos seus clientes de forma mais rápida. Isso também já dita algumas estratégias, ou seja, a empresa A pode ter um giro de estoque maior por causa disso, porque ela dá mais prazo para o seu cliente pagar. E isso faz com que as pessoas tenham mais interesse sobre seus produtos. E a empresa B pode ter um giro de estoque mais baixo, porque ela não dá tanto prazo assim para os seus clientes pagarem. Isso faz com que, então, os seus clientes não fiquem com vontade de comprar seus produtos, uma vez que eles precisam ter recursos disponíveis quase que à vista, né, para conseguir pagar para comprar os produtos, tá bom? Então, nesse caso aqui, a empresa A, ela foi dita nesse indicador, perdão, como fraco. Ou seja, então a gente volta aqui a ponderar que a empresa B, nesse momento aqui, ela tá na frente de novo da empresa A, porque ela até agora teve 4 índices, todos considerados como bom, e a empresa A teve apenas 2 índices considerados como bom, um como aceitável e um como fraco. Bem, dando sequência, gente, falando sobre o prazo médio de pagamento, que é o tempo que você leva para pagar os seus fornecedores, né? Quanto tempo você leva em média para pagar os seus fornecedores? A empresa A foi classificada como muito boa. Olha como é interessante como a gente vai vendo as estratégias. Porque o prazo médio de pagamento do setor é de 60 dias. Então, olha lá, o prazo médio de pagamento que ela conseguiu com seus fornecedores é de 90. E o médio do setor é 60. Ou seja, ela consegue um prazo muito maior com seus fornecedores. É provável que isso explique por que ela consegue dar um prazo maior para os seus clientes. Olha que coisa interessante. Então, a gente percebe que a estratégia dela de dar um prazo maior para receber de seus clientes, até maior do que o mercado, é porque também ela tem um prazo maior para pagar seus fornecedores. Então, pode ser que isso, então, explique, gente, o porquê que o índice de prazo médio de recebimento ele está mais alto do que o do mercado. Aqui eu chamo a atenção de vocês que é por isso que a gente deve sempre fazer a análise desses indicadores de forma conjunta e nunca isolada, porque um indicador ele acaba ajudando a interpretação do outro, da gente entender o que possivelmente de estratégia foi construída por cada empresa, tá bom? Ó, e a empresa B, gente, ela foi classificada como boa porque seu prazo médio de pagamento é igual ao do setor. Ou seja, quando não está muito distante do próprio setor, a gente considera ele também como boa, tá bom? Mas lembrando, gente, o critério de avaliação de aceitável, bom, muito fraco, muito bom, a gente deve lembrar qual é o conceito de cada índice. Por exemplo, o prazo médio de pagamento significa que é quanto tempo eu levo para pagar meus fornecedores. Quanto mais prazo eu tiver nesse número, melhor é para a minha empresa. Diferentemente, dá mesmo critério para o pagamento de recebimento dos clientes, que significa quanto tempo eu levo para receber dos meus clientes. Nesse caso, é o inverso. Quanto menor for o meu tempo que eu levar para receber dos meus clientes, melhor é para a minha empresa. Então, a gente tem que levar em consideração qual é o significado de cada indicador desse, para que a gente faça essa análise de comparação de muito bom, ruim, razoável, aceitável, tá bom? Ok. Bem, e aqui também, gente, eu chamo a atenção para vocês da questão do giro do ativo total. Ambas empresas, gente, foram classificadas como boa, porque a empresa A também, né, ela está acima do mercado e a empresa B, ela está com o mesmo valor que foi praticada pelo mercado. Sendo assim, as duas estão em uma posição privilegiada, né? A B, no seu caso, igual ao mercado, e a A acima aí 0,10%, tá bom? Pessoal, tranquilo aqui nesse grupo de atividades também? Sábio, Sim? como que, por exemplo, pegar o giro do ativo total, para ela ser aceitável, quanto que ela teria que estar? O giro do aceitável teria que estar abaixo.
Ela teria que ter pouca Mas coisa tem uma abaixo. porcentagem abaixo, tipo Até, 3%. sim, vocês podem colocar assim, diferença, por exemplo, de até 0,10, alguma coisa assim, é aceitável. Que não seja uma diferença muito, muito grande, tá bom? De, por exemplo, um ponto percentual, isso não. Até zero alguma coisa é aceitável. Até mesmo porque, como a média, vocês estão lembrados o que é média simples e o que é média aritmética? Ó, o que é média ponderada? Estão lembrados disso, gente? Não? Não entendi. Vocês estão lembrados da diferença entre média simples e média ponderada? Mais ou menos, bem distante. Vamos lá, gente. A média simples, o que ela faz? Vamos supor que eu pegasse a idade de todos vocês aí, dos meus alunos, todo mundo. A gente não tem pessoas, por exemplo, igual eu tenho 32 anos. Eu tenho 32, tem pessoas na sala que são mais velhas, tem 40, e tem gente que tem 18 anos, correto? Sim. Sim? Quando a gente somar a idade de todo mundo, vamos supor que a gente tenha 3 pessoas lá na sala que são acima de 60 anos. Essas 3 pessoas, ao invés da média ficar com 20 e poucos anos, ela jogasse que a nossa média de idade dentro da sala de aula fosse de 40 anos. Quantas pessoas acima de 60 anos a gente tem dentro da sala? Não são 3 pessoas? Ou seja, a média simples, a média aritmética simples, ela tem um problema, que ela coloca todo mundo e como se fosse com padrões iguais. Ou seja, a média ela não representa muito bem a população. Ela tem esse problema, por isso que a gente tem que calcular junto a mediana, o desvio padrão. Não sei se vocês vão lembrar aí das aulas de estatística, né? Você vai ter que calcular a mediana, desvio padrão, para a gente identificar se a média ela tem realmente uma representatividade grande sobre a população, a amostra que a gente está calculando. Porque se não, significa que essa média, gente, ela tá, que a gente chama de corrompida, né? Por exemplo, a nossa média da nossa sala de aula não é de 40 anos. A média é que a gente chegasse lá e falasse assim, ó, a média significa que mais pessoas dentro da sala de aula estão próximo do que 40 anos do que qualquer outra idade. Tá bom? Ou seja, a gente tem que considerar que a média, ela pode ter esse erro, tá? E agora a média ponderada não. A média ponderada, ela atribui peso para cada um dos indivíduos. Isso significa que ela tenta corrigir o erro da média aritmética simples. Você está entendendo, Ingrid? Sim. Tá bom? Então, aí que está o problema. Por exemplo, para a gente falar que um indicador está muito longe ou está próximo, é aceitável, razoável, na prática mesmo, a gente tem que entender se, primeiro, as empresas que a gente pegou, elas representam bem o mercado que a gente está analisando. Não adianta, por exemplo, você quer falar, por exemplo, sobre papelaria. Vamos supor que você queira analisar papelaria. Você pega 5 papelarias só do seu bairro. Você não tem como fazer uma inferência, fazer uma afirmação falando que, por exemplo, todas as empresas de papelarias têm aquela média. Tá entendendo? Pode ser que você pegue uma outra empresa e na hora de calcular, o valor dê muito diferente do que você colocou como média para o seu estudo, para a sua análise. Você tem que considerar todas essas variáveis aí. Como eu falei lá no início, não existe uma receita de bolo pronta. Vale da gente fazer essa análise do mercado, entender quantas empresas a gente pegou para a média de mercado, se elas têm representatividade realmente dentro desse mercado. Entendi. Ok? Obrigada. Passando aqui, gente, para o terceiro bloco, para a gente analisar dos grupos aqui dos indicadores, a gente vai analisar o grupo de endividamento. Aqui são 2 índices, né? A relação de capital de terceiro sobre o capital próprio e a relação de capital de terceiro sobre o passivo total. Aqui eu coloquei que ambas empresas são pouco endividadas, ou seja, elas não são muito alavancadas. Eu peço que vocês anotem aí, gente, alavancada é igual a sinônimo de falar de endividada, tá bom? Coloquem, por gentileza, essa observação no caderno de vocês. Alavancada é igual a sinônimo de empresa endividada, tá? Ou seja, no comparativo entre as duas empresas, a empresa A ela é mais alavancada, ela é mais endividada do que a empresa B. Aqui, então, a gente já começa a entender, gente, que a empresa A aqui, ó,
ela está mais endividada. Mas aí eu lembro a vocês aí sobre a questão da dívida onerosa e não onerosa. A gente tem que ver se é dívida boa ou se é uma dívida ruim. Então, lembrado, se a dívida tiver juros, é uma dívida onerosa, é uma dívida ruim. Agora, se é uma dívida sem juros, é uma dívida boa, é uma dívida não onerosa. Se a gente consegue trabalhar com capital de terceiros e se ela for uma dívida boa, ou seja, não render juros, gente, é uma boa estratégia no mercado. Lembrar aí que isso traz uma rentabilidade maior para a empresa, tá bom? Bem, no tocante aqui da relação de capital de terceiros sobre o passivo total, a empresa A foi classificada como aceitável, por ter ficado um pouco acima da média do setor. E a empresa B foi classificada como boa por ter ficado abaixo do nível da média aqui, tá bom? Então, turma, a gente tem que ter essa percepção aqui, que coisa interessante. Como ficou acima da média, né? Acima da média significa que ela tá destoando aqui um pouco do padrão de comportamento da empresa, mas a gente tem que lembrar dessa questão de dívida onerosa e não onerosa aqui, para a gente tomar essa decisão aqui, falar se é uma dívida boa ou se é uma dívida ruim, tá bom? Aqui, no caso, eu não trouxe balanço patrimonial, mas se eu tivesse balanço da empresa aqui, que foi no caso para calcular esses indicadores, né? Vocês saberiam me dizer se a dívida é boa ou ruim, tá bom? Então, fica essa observação aí. No caso do endividamento, a gente tem que analisar o tipo da dívida, se é uma dívida onerosa ou não onerosa, para a gente indicar aí qual é o status da análise da avaliação. Se é uma avaliação boa, ruim, aceitável, fraca, tá bom? Para a gente tomar essa decisão aí na hora de classificar esses indicadores de endividamento aí. Pessoal, dúvidas aqui? Não. Eu não entendi essa coisinha de relação de capital de terceiros sobre o capital próprio. É porque é o seguinte, para cada R$ 1 de capital de terceiros que você tem, o quanto você tem de capital próprio para garantir. Para saber o seguinte, como o passivo ele é a origem, vamos supor que você tem um balanço patrimonial que tenha R$ 100.000, tá bom? Significa que você tem 100 mil no ativo e 100 mil no passivo. Vocês lembram que tem que bater os dois lados? Tem que ter o mesmo valor nos dois lados? Então, significa o seguinte, que do dinheiro que você tem no ativo, 50 mil é de capital de terceiros e 50 mil é de capital próprio. Se a empresa chegar a quebrar, significa que você tem patrimônio suficiente para cobrir suas dívidas. Você vai conseguir pagar suas dívidas e vai sair zerado. Ou seja, você pelo menos não sai devendo ninguém. Você está entendendo isso? Porque 50 mil de capital de terceiro, 50 mil é próprio. Como o capital de terceiro você tem que pagar, você tem que ter dinheiro para conseguir pagar esse capital. Tá, mas eu não entendi, foi a parte da leitura dela em si. Porque quanto mais longe, melhor, ou quanto mais próximo, melhor? Porque igual, esse 32% é 32%, e esse 41% ele foi aceitável. Tipo assim, tem um que tá abaixo, os dois tá abaixo. Então, quanto mais baixo, melhor? Não, mas por quê? Não existe uma proporção ideal. Por exemplo, qual empresa tem um modelo e estrutura ideal? Vocês lembram que no semestre passado vocês foram minhas alunas de... Esqueci o nome da disciplina, gente, que a gente fez aqueles cálculos de debentures. Eita, também não lembro. Mas vocês lembram de custo médio ponderado? Análise de investimento. Isso, análise de investimento. Obrigado. Vocês foram minhas alunas no semestre passado, gente. Sim. Então, vocês lembram que tem um cálculo para a gente saber, para calcular? Ou seja, aquilo que a gente aprendeu no semestre passado, ele vai agora se juntar a isso que a gente está aprendendo esse semestre para fazer a análise da empresa. Vocês precisam calcular o custo médio ponderado do capital próprio de terceiros para você saber qual é a proporção ideal. Quando eu falo aqui, por exemplo, 32%, significa que essa empresa, 32% aqui, ó, é de capital de terceiros. A empresa, então, ela tem uma proporção de 32% de capital de terceiros e 68% de capital próprio. Tá? Você está entendendo? Esse é o mix, mas como que a gente vai achar o percentual ideal?
se é 30, se é 50, se é 40. A gente tem que voltar lá atrás, a gente tem que saber o custo do capital. Por exemplo, quanto que está custando uma empresa emitir debêntures, ações preferenciais, ações ordinárias, quanto que está custando a empresa pegar um empréstimo no banco, quanto que a empresa... a gente tem que fazer todos aqueles cálculos que a gente aprendeu no semestre passado para a gente chegar aqui nessa proporção ideal e comparar, para falar assim, não, esse valor aqui é o ideal. Você lembrou, Ingrid, desses cálculos que a gente fez semestre passado? Aham. Tá bom? Qualquer coisa, gente, é porque é pena que também a gente não tá... Vocês têm um livro ainda do semestre passado, de análise de investimento? Temos. Tem. Né? Depois vocês dêem uma olhada, tá, gente? A faculdade, ela é como se fosse uma esteira, tá? Uma disciplina, ela está vinculada à outra. Os conhecimentos, eles são entrelaçados. Muita coisa que a gente aprendeu semestre passado, mais para frente a gente vai relembrar para a gente amarrar nessa disciplina aqui. A gente vai ver que, assim, tudo que vocês estão vendo, eles vão começar a se juntar, a se unir, porque lembrando que vocês estão exercendo uma profissão única, né, que é o administrador. Todos esses conhecimentos que vocês estão aprendendo, eles têm um intuito que vocês apliquem ele de forma prática. Ok, gente? Ok. 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 Então, vamos lá, gente, para o grupo de rentabilidade. O grupo de rentabilidade, gente, ele fala principalmente sobre o balanço patrimonial e DRE. Você pega ali para ver ali e perceber os resultados alcançados pela empresa. Não nesses 3 primeiros aqui, né? Só nos 2 últimos, que é o retorno sobre o ativo total e o retorno sobre o capital próprio. Os 3 primeiros, que é a margem de lucro bruta, margem de lucro operacional e margem de lucro líquida, ela é extraída única e exclusivamente da DRE. Vamos lá, olha, a primeira análise aqui, ó, a margem de lucro bruta. Ambas as empresas foram classificadas como boa. A empresa A apresenta uma margem de lucro bruta de 32%. A empresa B apresenta a margem de lucro de 30%. E a margem de lucro do setor é de 30%, ou seja, ela está dentro aqui das expectativas. Por isso, ela foi considerada como boa. No caso do lucro operacional, ambas as empresas foram classificadas como boa. A empresa A representa a margem de lucro de 15%, a empresa B apresenta a margem de lucro de 16%, e a margem de lucro do setor é 15%. Então, a A, que agora, por sua vez, está igual ao setor, isso faz com que, então, ela esteja numa situação também privilegiada boa. Margem de lucro, ambas as empresas foram classificadas como boa, a empresa A apresenta margem de lucro de 9%, e a empresa B apresenta margem de lucro de 7%. E a do setor, no caso de comparação, é 6%. Agora o ROA, gente, que é o retorno sobre ativo total, e ele é um esses 2 indicadores, gente, tanto o ROA quanto o ROI, eles são os mais utilizados aí pelos investidores no mercado. É o que eles mais acompanham no mercado. E nesse caso, as 2 empresas foram classificadas como boa. A foi com 7%, a B com 8%, sendo que o mercado, de uma forma geral, a média dele é de 6%. No caso aqui do retorno sobre o capital próprio, o ROI, ambas as empresas foram classificadas também como boa, embora a empresa A tenha ficado um pouquinho abaixo, tá, gente? Ela ficou não um pouquinho abaixo, né, mas ficou com 10,8%, foi considerado boa. Por quê? A gente tem que pensar em variáveis econômicas, a gente tem que entender aqui que a gente tem que analisar a empresa como um todo. Nesse caso aqui, ela foi considerada como boa porque ela deu um retorno acima de 1, ok? Ela deu um retorno acima de 1. Apesar de que o mercado, a média, tenha dado 12, no caso, ela está retornando, ou seja, ela está dando retorno para o seu acionista. Então, nesse caso aqui, a gente considerou como boa. Pessoal, dúvidas aqui também? Professor, Sim. na prova também a gente vai ter que fazer essa leitura, né? Vai sim. Nesse caso aí, desse último exemplo que você passou, se a gente colocasse aí nessa empresa que está 10,80 como aceitável, estaria errado? Não, eu ia considerar. Até mesmo porque, contextualizando, né, a gente não tem todas as informações. Eu fico limitado em sala de aula porque eu não tenho como contextualizar, por exemplo, questões de decisões políticas, o que está acontecendo na economia, isso a gente tem essa limitação, eu iria aceitar.
tá bom? Não, ótimo, então. Obrigada. Então, gente, indo para o último grupo aqui, a gente vai falar sobre o grupo de mercado, tá bom? Esse grupo de mercado, ele tem um índice preço-lucro. No caso, ambas as empresas foram classificadas como aceitável, porque, né, turma, ficaram um pouco abaixo da média do setor. A empresa A apresentou um PL de 11,1 e a empresa B um P/L de 11,5. O setor apresenta de 12. Como a gente falou, a gente aqui não tem as informações de economia, por exemplo, o que está acontecendo agora com o isolamento social, isso está impactando diretamente as atividades da empresa. Então, isso daí também a gente tem que levar em consideração. Como a gente não tem essas informações, não tem como a gente fazer essa classificação assim. Num caso sempre de dúvida, gente, a gente tem que ponderar, colocar essa observação, que seria nas notas explicativas, né, que a gente falou lá atrás, quando a gente falou dos principais demonstrativos que são divulgados pela contabilidade da empresa, né? A gente coloca uma nota explicativa, a gente contextualiza e fala que, nesse caso, a gente não tem maiores informações e que, então, de forma prudente, a gente colocou como bom ou aceitável, tá bom? Ok. Pessoal, alguma dúvida aqui na construção desse relatório? Não. Olha, vocês viram assim, apesar de estar em slides separado, tá, gente? Isso é feito em um texto corrido, tá bom? Vocês podem fazer da forma que eu fiz em tópicos, só que vocês colocam em um único documento só. É como se colocasse só no Word, pode colocar ele como tópico, cada um dos tópicos, né? Cada grupo aí de análise que você vai ter, um de liquidez, de atividade, endividamento, rentabilidade e mercado. Você vai fazendo a análise e vai indicando ali, tá bom? Tá bom. Tá. E detalhe, tá, gente? Um analista, nós não podemos dizer, por exemplo, já de uma única forma direta, tá? E eu cometi até um erro aí, que peço desculpa para vocês. A gente já não pode falar assim que a empresa A é melhor do que a B. A gente pode, né, no caso, expressar alguma opinião, mas lembrar que essa decisão, turma, ela tem que ser tomada pela pessoa, de fato, que está fazendo esse investimento, né? A gente pode aconselhar, falar, olha, a empresa, essa daqui está parecendo melhor, mas garantir que ela é melhor é muito difícil, tá bom? Tome muito cuidado com isso, porque isso pode comprometer aí o resultado de vocês. A pessoa pode achar que o que você está falando é verdade como máxima de verdade, e apostar, colocar o dinheiro dela numa empresa, por exemplo, se vocês indicassem a empresa B aí, né, que ela teve uma melhor performance, e colocar o dinheiro dela. Só que depois de 6 meses, ela viu que era um mau negócio. Ela vai vir atrás de vocês e vai culpá-la, vai falar que vocês ali que foi responsável pela decisão de investimento. A gente tem sempre que conscientizar o que a gente está fazendo é levantar e demonstrar o que os indicadores estão mostrando ali, mas que a gente não tem como garantir esse futuro aí da empresa, porque a gente está fazendo uma análise de posições passadas. Compreendido todo mundo, gente? Sim. Então tá bom. Então, gente, agora a gente vai tratar de uma outra parte da nossa sessão, que é o sistema do point de análise, tá bom? Agora, então, vamos entender o que é ele, tá, gente? Esse sistema é utilizado para dissecar as demonstrações financeiras da nossa empresa, para avaliar a situação financeira que ela está passando naquele momento, tá? Ela vai juntar, gente, tanto o balanço patrimonial quanto a DRE. E ela vai testar as medidas de rentabilidade para saber se está sendo ou não rentável. Vocês lembram que eu falei com vocês que o ROA e o ROI são os dois principais indicadores utilizados pelo mercado, pelos investidores? Uhum. Então, a gente vai começar, então, a ver uma nova forma de calcular eles. Lembrando que lá atrás, a gente já aprendeu a calcular o ROI e o ROA. Agora aqui, então, a gente vai aprender uma outra forma de calcular ele, para a gente desmembrá-lo, para que a gente entenda também uma outra visão dele, tá bom? Olha, eu quero mostrar para vocês, então, uma outra forma de calcular o ROA aqui, gente. Lá atrás, a gente dividia vendas líquidas pelo ativo total e a gente calculava o ROA. Aqui, no caso, a gente vai fazer um cálculo de margem de lucro líquido
vezes o giro total do ativo, tá bom? Olha, o que vai acontecer aqui então, gente? A gente vai indicar a eficiência que a empresa está fazendo e gerando suas vendas. O que a gente quer saber aqui, ó, o quanto que a operação ela está contribuindo para a questão de geração de valor da empresa. Eu estou dando um exemplo aqui para você, gente, com os exercícios que a gente já calculou anteriormente, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, da margem de lucro líquido da empresa anterior, que era de 7,2%, tá bom? E o giro total do ativo, gente, era de 0,85%. Então, teremos 7,2% vezes 0,85 dá igual a 6,1%, tá bom? Aqui é o detalhe aqui, turma. Neste caso, o retorno sobre o ativo total ROA será de 6,1%, sendo que o gestor consegue visualizar o quanto desse retorno provém da margem líquida e o quanto provém da atividade da empresa. Lembrando que a atividade da empresa, gente, é o giro de estoque, é o prazo médio de recebimento, é o prazo médio de pagamento e é o giro total do ativo. O que a gente está querendo saber aqui, o quanto que desse resultado que a empresa está atingindo, o quanto que vem da margem líquida e o quanto vem dessa eficiência, dessa gestão da empresa, dos giros das atividades aí. O quanto eficiente está sendo a gestão de estoque, o quanto eficiente está sendo a cobrança dos clientes, o quanto eficiente eu estou sendo em negociar com meus fornecedores, tá bom? O que a gente observa aqui? No caso, se a gente voltar, anteriormente, o ROA dessa empresa tinha sido maior. Ela tinha sido, acho que, 8 ponto alguma coisa, salvo engano, que está lá atrás nos exercícios que a gente fez. A gente percebe que, nesse caso, gente, a atividade da empresa foi ineficiente. Porque quando a gente calcula aqui, então, o quanto do percentual do ROA é pela gestão eficiente dos ativos, né? A questão das atividades lá, giro de estoque, quanto que está sendo eficiente a gente comprar, né, de forma eficiente, não deixando o estoque parado, o quanto tempo a gente está levando para receber dos nossos clientes, o quanto tempo a gente está conseguindo de prazo com os fornecedores. Nesse caso, a gente está percebendo que nessa empresa, a gestão dela em referente às suas atividades não está eficiente. A gente tem que comparar, então, gente, o ROA que foi calculado pelo modelo tradicional e o ROA calculado para esse modelo. A gente vai perceber o quanto que da atividade agregou valor para chegar no resultado que foi atingido. Dúvidas aqui, gente? Ô, Fábio, eu não sei se você falou, eu não prestei muita atenção, mas quando eu sei que eu devo usar essa fórmula do ROA ou a outra? Não, eu vou sempre indicar. Para qual é a fórmula do ROA que você vai usar. No caso, o padrão é usar aquela que a gente aprendeu anteriormente, tá bom? Essa daqui é para você fazer uma análise para saber, por exemplo, o seguinte, o gestor, ele está agregando valor para a empresa? Para saber o seguinte, porque algumas empresas, igual vamos pegar supermercados, tá, gente? Vou trazer um exemplo mais prático para você. Vamos pegar supermercado, gente. Vocês acham que supermercado ganha pouco, muito ou médio em questão de volume de vendas? O que vocês acham? Normalmente o supermercado tem uma boa receita, uma receita média ou uma receita baixa? Boa. Boa. Tem uma boa receita, não tem? Mesmo que a pessoa, turma, não for um gestor que saiba fazer gestão de estoque, vocês acham que a empresa, a tendência dela é quebrar ou ela conseguir se manter por um período? A gente sabe, né? Principalmente agora, vocês aprofundando mais dentro da administração, do estudo, você sabe que as empresas, grande maioria, elas não têm essa profissionalização da mão de obra do gestor, de pessoas que entendem realmente como gerir empresas. Mas porque a própria margem de lucro, né, ou seja, a própria lucratividade da empresa, ela consegue cobrir o desperdício. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas uma das empresas que mais tem desperdício é o supermercado. Perde-se muito, muito dinheiro por questão de estoque. Eles compram, né, um grande volume de produtos a qual eles não têm certeza se os consumidores vão realmente comprar. Aí eles ter que jogar muitas vezes fora, eles têm que devolver para a fábrica.
Só, ou seja, mas a própria atividade, a própria atividade não, né? Mas a margem de lucro do produto é muito alta. Ou seja, eles compram, por exemplo, uma coisa que eu sei, né, uma particularidade, eles compram 1 litro de leite, às vezes por 30 centavos, e vende para a gente num tempo normal por 2,30. Ou seja, é muito grande, né, a margem de lucro. Quando a gente usa essa segunda fórmula do ROA, a gente está verificando o quão eficiente o gestor está sendo nessa gestão dessas atividades. Por exemplo, ele está comprando direito, não está deixando o estoque ficar vencido, não está perdendo muito nisso. Ele está cobrando os clientes direito, ele está negociando melhor os prazos médios de fornecedor aí. Essa outra fórmula do ROA, ela ajuda a gente a ter essa percepção aqui, o quanto que a gestão essa gestão, né, dos estoques, dos recebimentos, dos fornecedores, está contribuindo para a geração de resultado da empresa. Respondido, gente? Sim. Sim? Então tá bom. Pessoal, nesse caso aqui, eu não vou dar mais de um exemplo para vocês, porque vocês estão vendo que é bem simples, né? É fazer multiplicação, gente, entre duas variáveis aqui. Mas como eu falei no início da aula, eu vou disponibilizar para vocês um exercício, tá bom? Aplicando tudo que a gente está aprendendo aqui hoje, tá bom? Agora, um outro indicador que também é junto, gente, com o sistema do Ponte de análise é o ROI. O ROI, gente, uma outra forma da gente calcular ele é a gente usando aqui, ó, calculando o multiplicador do retorno sobre o ativo total multiplicado pela alavancagem financeira, o MAF. Como que a gente vai, gente, achar o MAF, tá bom? O MAF é essa fórmula aqui que está no cantinho de vocês. O MAF nada mais é do que o ativo total dividido pelo patrimônio líquido. Isso daqui vai representar um multiplicador de alavancagem financeira, tá bom? O ROA, a gente já encontrou ele lá atrás, a gente já viu lá atrás. E no caso o MAF aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, que ele vai ser 2,6, ou seja, o ROA que a gente calculou lá atrás foi de 6,1%. E o nosso MAF vai ser de 2,6 aqui. Então, teremos essa situação de 6,1% vezes 2,06. Vai dar, então, aqui, gente, 12,6. Por esse método, é possível observar que o retorno sobre o capital próprio é de 12,6%, explicando pela eficiência da empresa em gerir os seus ativos, ROA de 6,1 e pela alavancagem financeira de 2,6 vezes. Tá bom? Então, aqui, a gente está comparando, então, gente, a questão do retorno sobre o capital próprio, o quanto que ele está contribuindo aí, nosso capital próprio, para a geração de valor pela empresa, tá bom? Dúvidas aqui também, gente? Eu não entendi, Fábio. Tá, vamos lá. O ROI, gente, é uma outra forma da gente também calcular o ROI. A gente calculou ele já nas aulas passadas de uma outra metodologia. Aqui agora a gente está desmembrando para saber o seguinte, do ROI, o quanto que o capital próprio ele está agregando valor, tá bom? Para a geração dos resultados da empresa. Como a gente vai chegar nesse cálculo? Primeiro, a gente vai pegar o ROA, que a gente calculou já no slide passado, e multiplicar ele pelo MAF, que é um multiplicador de alavancagem financeira. Isso daqui, quando a gente faz essa multiplicação, ele vai mostrar o quanto que o capital próprio, está contribuindo para a geração de valor para o acionista, tá bom? O quanto que ele está gerando e agregando valor aí aos resultados atingidos pela empresa. No caso de exemplo aqui, gente, eu vou dar em valor em percentual para vocês. Olha aqui, ó, o ROA, ele, como a gente calculou no exercício passado, é igual a 6,1%. No caso, o MAF dessa empresa deu um resultado aqui que eu coloquei para vocês de 2,06, tá bom? Como é que eu cheguei nesse 2,06? Eu peguei um valor de ativo e dividi ele pelo patrimônio líquido da empresa, tá bom? Quando eu fiz essa divisão, no caso hipotético aqui, fazendo um simulado para vocês, eu coloquei que deu um valor de 2,6 aqui.
Para aplicação da fórmula, eu faço a substituição, então, coloco aqui o ROA como 6,1, o MAF eu coloco esse valor de R$ 2,06, né? E faço aqui a multiplicação. Vou chegar no ROI, agora no novo ROI de 12,6%. Então, aqui, gente, está mostrando que o retorno sobre o capital é de 12,6%, explicado pela eficiência da empresa em gerir seus ativos, ROI de 6,1%. Ou seja, eu estou comparando aqui se realmente o capital de terceiros, ele está agregando, desculpa, o capital próprio, né, perdão, o capital próprio, se ele está agregando valor para a gestão da empresa. Aqui está mostrando que ele está, sim, agregando valor para a gestão da empresa. E ele está trazendo de resultado um resultado de 12,6%, explicando, então, pela eficiência da empresa em gerir seus ativos. Conseguiu entender agora, gente? Ok. Sim. Tranquilo? Quer ver? Pessoal, só me dá um minuto que eu preciso printar a nossa lista aqui de presença. Opa. Ô, Fábio, Sim? espera aí que eu vou entrar, porque eu tô vendo com a Ingrid. Ah, tá bom então, eu espero você entrar. Isso daqui, gente, não é lista de presença mesmo não, tá bom? É só que eu tô formalizando, porque a faculdade pediu para a gente mandar para eles, porque como eles não estão conseguindo controlar as nossas atividades, eu tô tendo que printar e mandar uma espécie de relatório para eles para mostrar que eu estava na aula e dando aula para vocês, tá bom? Isso aqui, como eu falei com vocês anteriormente, eu não tô fazendo chamada mesmo não, porque a gente não recebeu uma instrução formal que é para fazer chamada. Entrou? Isabela entrou. Pronto, já entrei. Obrigada. De nada. Então vamos lá, gente. Obrigado, desculpa aí, vamos lá. Então, dando sequência agora aqui, gente, aqui só está um resumo de como o do point, tá, gente? Ele é calculado, tá bom? Aqui então a gente vai visualizar esse esquema, que não é uma coisa muito complicada, porque, né, ele ajuda a gente a entender como a empresa está gerando e agregando valor aí a partir da visão aqui da gestão do gestor na questão da operação do dia a dia e como que o capital próprio ele está também contribuindo para a geração de valor dos resultados da empresa, tá bom? No caso aqui, ó, bem para você ver, quando eu pego então o lucro líquido e divido pelas vendas, eu chego na margem de lucro líquido. Quando eu pego as vendas e divido pelo total do ativo, eu chego no giro do ativo. Margem de lucro líquida dividido aqui, ó, vezes, né, o giro do ativo, eu chego no retorno sobre o ativo total. Margem de lucro líquida vezes o giro do ativo, eu chego no retorno sobre o ativo total. Quando eu dando sequência aqui, né, eu pego o total do passivo e divido por patrimônio líquido, eu chego no MAF, que é o multiplicador de alavancagem financeira. Quando eu multiplico, então, o ROA pelo MAF, eu chego no ROI, que é o retorno sobre capital próprio.
Entenderam esse esquema aqui, gente? Isso daqui é só mostrando o que a gente aprendeu nas fórmulas ali anteriormente. É de onde eu busco cada informação. É só uma forma mais gerencial para apresentar para vocês que a gente está buscando informação tanto da DRE quanto do balanço patrimonial. O que eu tenho que fazer para conseguir chegar no resultado. Visualmente falando, é bem mais fácil. Dessa forma aqui? Dessa forma mais fácil, né? Sim, com certeza. Tá, mas como eu falei, tá, gente, eu vou disponibilizar para vocês exercícios. Aí vou mandar um já resolvido e 2 para que vocês façam, tá bom? Aí também estou à disposição de vocês para dúvidas, não deixem de me mandar mensagem aí, tá bom? Então, posso passar, gente? Alguma dúvida aqui? Não, pode passar. Posso? Bem, olha aqui, ó, o que eu quero que vocês entendam, tá, gente? Só para a gente fechar, então, a questão do sistema dual ponte, tá? A vantagem do sistema dual ponte está em permitir que a empresa desdobre o seu retorno sobre capital próprio em um elemento sobre o lucro, margem de lucro líquida, um elemento de eficiência no seu uso do ativo, que é o giro total do ativo. Aquilo que eu falei com vocês, o quanto que, por exemplo, o capital próprio ele está contribuindo para geração de valor, né? Quanto que ele está contribuindo para gerar resultado para a empresa. E o quanto que o gestor está sendo eficiente para gerar também a operação da empresa. E se ele está conseguindo ali aplicar as melhores práticas de mercado, tá bom? Olha lá, em um elemento de alavancagem financeira, o multiplicador de alavancagem financeira. O retorno total para o sócio pode ser analisado por essas dimensões. Então, é uma outra forma também da gente analisar aqueles indicadores que a gente já aprendeu anteriormente. A gente tem que abrir e verificar o quanto aí, né, cada uma dessas variáveis que a gente falou está contribuindo para a geração de valor da empresa, o resultado que a empresa atingiu, tá? Bem, agora então, turma, a gente vai para a seção 3.1, tá bom? Qual que é a importância, na visão de vocês, gente, da empresa ela conseguir gerenciar o seu caixa? Todo mundo entende quando eu falo caixa? Caixa, gente, significa os disponíveis, que é caixa, banco e aplicação financeira da empresa, tá bom? Significa, então, o dinheiro que a empresa realmente tem disponível, monetário para ela, que é o caixa que ela tem lá guardado fisicamente na empresa, o que ela tem numa instituição financeira que é banco, e o que ela tem na aplicação financeira aí que está no mercado, pode ser de capitais, mercado de crédito aí, tá bom? Então, será que é importante a empresa gerir essas disponibilidades dela? Você já parou para pensar por que as empresas precisam ter disponibilidade, precisa ter dinheiro vivo, gente? Ou seja, recursos monetários disponíveis? Por que a gente precisa, turma, precisa ter dinheiro vivo? Porque, por exemplo, eu não posso simplesmente pegar todo o dinheiro da empresa, pensando que a empresa todo dia vende, pensando que a empresa, né, todo dia tem recebimento de cliente. Por que simplesmente eu não posso chegar no final do dia, pegar todo o dinheiro do caixa da empresa e colocar no meu bolso? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso, gente? Alguém saberia me dizer? Poderia repetir? Por que, por exemplo, no final de um dia, imagina que a gente tem uma empresa, tá bom? Por que no final do dia eu não posso simplesmente pegar o dinheiro todo da empresa e colocar ali no meu bolso? Fala assim, ó, vou tirar esse dinheiro da empresa, não vou deixar nada na empresa. Por que vocês acham que a gente não pode fazer isso todos os dias? Por que simplesmente a empresa a gente tem que deixar dinheiro lá para que, né? Porque ter o um caixa fluxo de caixa. fecha. Isso. Vocês entendem, então, gente, dessa importância? Assim, a empresa, e olha que é muito comum, tá, gente? Os empresários, de uma forma geral, eles simplesmente, todos os dias eu conheço algumas pessoas que eles falam assim, olha, hoje a empresa gerou, por exemplo, R$1.000, vamos supor que seja uma lanchonete. Ele vai lá e pega os R$1.000 que a empresa gerou hoje, coloca no bolso e fala e leva para casa. Fala assim, não, a empresa amanhã vai vender mais. Amanhã, então, ela gera dinheiro para pagar as contas que tem para amanhã. Só que aí ele esquece, por exemplo, se não vender amanhã, se tiver algum problema, se tiver alguma particularidade, como ele vai conseguir manter a empresa? Então, turma, é um detalhe que eu chamo a atenção de vocês, que até a gente mesmo, né, quanto pessoa física, a gente tem que ter uma reserva financeira.
E eu espero que vocês aí, turma, estejam fazendo essa reserva financeira aí para vocês, né? Principalmente para esse momento de incertezas que a gente está vivendo, que possivelmente muitas pessoas vão perder emprego. A gente tem que pensar agora em fazer uma reserva, né, guardar um dinheiro para caso haja algum imprevisto aí futuro, a gente consiga, né, manter os nossos compromissos, pagando a quem a gente deve, continuar comprando, né, nossos alimentos, as nossas necessidades básicas aí, tá? Então, turma, como eu falei com vocês, uma empresa não pode zerar o caixa todos os dias, porque senão, se acontece algum imprevisto, se ela achou, amanhã eu vou vender e não vende, ela não consegue honrar seus compromissos, ela não consegue realizar seus pagamentos, tá? E assim também, como eu falei com vocês, também a pessoa física. A gente tem que pensar que a pessoa física também pode acontecer esse imprevisto. Por isso, eu espero que ninguém aí da nossa sala, né, gaste tudo o que recebe. Eu espero do fundo do meu coração, né? Pelo menos pelas aulas que a gente já teve, eu espero que todo mundo aí esteja gastando menos do que ganha. Correto, gente? Todo mundo gasta menos do que ganha? Sim. Tenta, né? Sim. Alguns aí, isso mesmo, gente. Olha, nunca gastem tudo que vocês ganhem. E, em hipótese nenhuma, gastem mais do que vocês ganhem. Uma empresa que faz isso, uma pessoa que faz isso, gente, ela está basicamente assinando aí a sua falência, né? Ela está assinando aí a sua perdição, tá bom? Então tem que ficar muito atento com isso daí. E aí, turma, por que, né, a gente deve se preocupar? Aqui é tanto quanto empresa, quanto pessoa física. O porquê que a gente deve se preocupar, gente, em guardar dinheiro, em ter uma reserva financeira, em ter um nível de caixa, por 3 motivos básicos. Primeiro, por questões de negócio. Porque a gente precisa pensar que a gente tem dívidas fixas que a gente já assumiu e que a gente precisa pagar. A gente tem que ter certeza que a gente vai conseguir pagar essas dívidas. A empresa não pode, ou pessoa física, né, a gente não pode viver nessa incerteza, se eu vou conseguir ou não pagar a dívida que eu assumi. A segunda é a questão de precaução, gente. Se acontecer algum imprevisto, alguma coisa extraordinária, a gente tem que ter uma reserva financeira. Para quem tem criança pequena, gente, uma pessoa que tem um filho e que não guarda, faz uma poupança para que, se caso, né, Deus me livre aconteça, mas a criança doeça, para que ela consiga comprar remédio ou que ela consiga ter algum dinheiro, condições para levar ele no médico particular, se não tiver plano de saúde, significa então que se a criança adoecer, ela pode correr um sério risco até mesmo de vida, né, por uma responsabilidade. A gente tem que preocupar. E também, gente, um terceiro ponto que eu chamo a atenção de vocês, que é por questão de especulação. Por exemplo, e essa especulação é no sentido de oportunidade de negócio. Por exemplo, você tem um dinheiro guardado. Pode ser que surja aí uma oportunidade de negócio para você comprar um novo celular, ou comprar uma casa, ou comprar um carro, e que ele está a um preço acessível, que ele está a um preço abaixo do que o mercado está praticando. Ou seja, são 3 motivos aí para a gente ter umas economias. A questão do negócio, porque a gente já assumiu responsabilidade, a preocupação, que é a questão de acontecer algum imprevisto, e pela oportunidade de negócio, que pode surgir uma boa oportunidade de negócio para que você não perca essa oportunidade de comprar um terreno, de comprar alguma coisa que o preço esteja mais vantajoso ali naquele momento. Esse daí, gente, são os 3 motivos que a gente consegue identificar com maior frequência aí no mercado. Gente, dúvidas aqui? Não. Então, tá bom. Então, turma, por que a gente está falando isso sobre a questão de gerir melhor, né, as nossas finanças? Porque simplesmente por causa desse fluxo aqui, ó. O que a gente entende dentro da empresa? E ele se aplica, gente, não só para a empresa, mas também para as pessoas, tá? Uma pergunta aí para vocês, gente. Como que vocês trabalham com as suas despesas? Vocês colocam as despesas para vencer, por exemplo, conta de água, luz, telefone, vocês colocam ela antes do pagamento do seu salário ou depois do pagamento do seu salário? Como é que vocês colocam? Por que vocês colocam depois? Depois. Ué, porque Pra não tem que pagar chegar juros. para depois sair.
Isso mesmo, é essa visão mesmo, tá, gente? A mesma coisa tem que acontecer com a empresa. Quando a gente fala, turma, que vocês colocam, por exemplo, o vencimento das contas de vocês depois do recebimento do salário, é porque, por lógica, primeiro você tem que receber para depois pagar, para conseguir pagar suas contas, né? Porque senão, se você não receber o seu salário e você tem uma conta que está vencendo, ou você vai pagar juros dessa conta em atraso, ou você vai ter que se virar e conseguir alguém que te empreste um dinheiro. Pensando que ninguém vai emprestar de graça, você também vai pagar juros. Então, turma, aqui eu mostro para você como uma empresa ela faz o seu controle e giro de caixa. Aqui, olha que coisa interessante. A empresa, primeiro, pensa numa empresa de produto, tá, gente? Que venda produto. Ela compra um produto, ela demora um tempo aqui, turma, para fazer a fabricação do produto, ela faz a fabricação e disponibiliza para venda. Esse produto, então, passa a ficar em seu estoque. Da compra até a venda, gente, olha que coisa interessante, ela tem um determinado tempo. Nesse meio tempo aqui, turma, de compra e venda, os seus fornecedores, aqui embaixo, é o prazo médio de pagamento. Olha que coisa interessante. Então, a empresa comprou, ela leva X tempo para conseguir vender. Mas quando ela vendeu, não significa necessariamente que ela vai receber o dinheiro, tá bom, turma? Pelaquela venda. Ela ainda leva um tempo ainda para conseguir receber do seu cliente. Olha que coisa interessante. E esses tempos aqui, gente, esses marcos, a gente chama de ciclo operacional, que é o tempo da compra da mercadoria, a empresa fabrica o produto, disponibiliza para vender, ela consegue vender e depois, turma, de um determinado tempo, ela consegue receber do seu cliente. Só que nesse meio tempo, a gente tem o pagamento dos fornecedores. Se, turma, olha que coisa interessante, se o pagamento dos fornecedores for antes do recebimento do meu cliente, eu tenho uma necessidade de recursos. Por quê? Eu estou pagando meus fornecedores antes de receber dos meus clientes. De onde eu vou tirar esse dinheiro para pagar os fornecedores se eu não recebi dos meus clientes? Então, o que a gente tem que atuar enquanto gestor financeiro é como melhorar esse ciclo de caixa aqui, para que a empresa não tenha necessidade de recursos de terceiros, quer pegar empréstimo no banco, quer tentar fazer alguma operação financeira. Então, a gente tem que se atentar, o ciclo operacional ele tem que ser menor do que o prazo médio de pagamento de fornecedores. Vocês estão entendendo esse fluxo aqui, gente? Sim. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, gente? A gente vai abrir e vai aprender a calcular, lembrando que a gente já aprendeu a calcular esses indicadores anteriormente. Agora a gente vai aprender o que é, então, o ciclo operacional e como administrar a disponibilidade do caixa de uma empresa, tá bom? No caso aqui, ó, o ciclo operacional, gente, que é o prazo que a gente leva para comprar a mercadoria até fazer o recebimento das nossas vendas, ele é o ciclo operacional. Como é que ele é calculado, gente? Ele é o prazo médio de recebimento mais o prazo médio, desculpa, o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. Somando o prazo médio, então, gente, de estocagem, que é o tempo que o produto fica parado na empresa, mais o tempo que eu levo para receber do meu cliente, eu calculo, então, o meu ciclo operacional. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês do seguinte, gente, o meu prazo médio de estocagem é de 20 dias. O meu prazo médio de recebimento é 15 dias. Quando eu aplico essa fórmula aqui, 20 mais 15, meu ciclo operacional é 35 dias. Significa, então, que da compra de matéria-prima, faço fabricação do meu produto, disponibilizo para venda, o meu cliente vai lá e compra o meu produto. Depois, ainda demora mais um tempo para ele me pagar por aquele produto. Esse tempo total, a gente dá o nome de ciclo operacional, porque a gente não fala em dinheiro de fato efetivo. Significa, então, turma, que demora 35 dias para comprar a mercadoria, transformar ela em produto final, conseguir vender e receber o valor da venda que eu fiz. Dessa empresa aqui, então, o ciclo operacional dela é de 35 dias. Dúvidas aqui, turma, nessa fórmula? Não.
Ok? Conseguiram copiar a fórmula, gente, também? Sim. Então, tá bom. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá todo mundo aí. Bem, então, turma, depois do ciclo operacional, a parte de baixo aqui, que eu mostrei para vocês, é o ciclo de caixa. Aqui também chamado de ciclo de conversão de caixa, CC, tá bom? Como que é a fórmula, gente, do ciclo de conversão de caixa? Ela é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento aqui do fornecedores, tá bom? Olha, turma, um detalhe importante. O ciclo operacional, gente, lembrando, tá, que a gente aprendeu na aula, no slide passado. Ciclo operacional é igual prazo médio de estoque mais prazo médio de recebimento. Então, quando eu falo que o ciclo de conversão de caixa é o ciclo operacional menos prazo médio de pagamento, é a mesma coisa, é igualzinho eu estar falando que é prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento menos prazo médio de pagamento. É a mesma coisa, tá, gente? Aqui, ó, essas duas fórmulas aqui, ó, são as mesmas coisas. Você pode usar uma ou pode usar a outra, tá bom? No caso, gente, o que mostra aqui? Significa que eu quero ver no resultado dessa fórmula se a empresa tem ou não a necessidade de recursos de terceiros, ou se ela consegue, turma, se manter com sua própria operação. Como eu falei com vocês no caso, né, todo mundo aqui primeiro recebe seu salário para pagar, depois pagar suas contas. Significa, então, que você tem um prazo médio de recebimento menor do que o prazo médio seu de pagamento, tá bom? No caso do exemplo de continuação aqui, gente, vou dar o mesmo exemplo. Olha, a gente tem um prazo médio de estocagem de 20 dias, o prazo médio aqui de recebimento de 15 dias. E o nosso prazo médio de pagamento, gente, é 20 dias. Ciclo operacional, então, calculado aqui, 20 mais 15 vai dar 35. Continuando aqui, então, aplicando agora o ciclo de conversão de caixa, 35, que é o ciclo operacional, que é o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, menos 20 dias. Significa, então, gente, que o ciclo de conversão de caixa dessa empresa está dando 15 dias. Turma, uma observação que eu peço que vocês anotem aí, tá, gente? Observe que o cenário ideal é que o valor do ciclo de conversão de caixa fique negativo. Ou seja, esse resultado aqui, gente, o ideal é que ele seja negativo para a empresa. Se ele tiver negativo, significa que a gestão da empresa está eficiente. Se ele der positivo, significa que a gestão da empresa está ineficiente, está ruim, tá bom? O resultado aqui, então, ideal se ele for negativo, significa que a empresa está boa. Se ele for positivo, a empresa está ruim, tá bom? Porque, gente, um ciclo de caixa positivo indica que a empresa tem necessidade de recurso, que ela precisa financiar seus ativos para sustentar suas operações. Vocês estão entendendo aqui, turma? Sim, sim. Dúvidas? Não. Não? Não. Gente, vocês entenderam então que o resultado ideal do ciclo de conversão de caixa, ele é negativo, né? Significa então, que você tem mais tempo para pagar seus fornecedores do que você recebe. Você recebeu primeiro o dinheiro para depois pagar seus fornecedores. Quando dá negativo, significa isso, que você recebeu primeiro o dinheiro e depois de um determinado tempo que você foi pagar seus fornecedores. Quando dá positivo, gente, significa que é o contrário, que primeiro você teve que pagar seus fornecedores para depois de um determinado tempo que você recebeu dos seus clientes. Ok. Então, ok? Agora, então, turma, eu vou pedir que vocês façam o cálculo, por gentileza, do ciclo operacional e do ciclo de conversão de caixa desse exemplo aqui em tela. Façam aí, por gentileza.
Pessoal, conseguiram calcular? Sim. Posso passar, então? Sim. Sim. Pode. Olha, todo mundo chegou em 55 dias aí, gente? Sim. Sim. Tem? Sim. Vamos lá, gente. O que isso quer dizer, então, turma? Significa que a empresa ela precisa financiar da sua operação 55 dias, tá, gente? Significa que ela precisa captar recursos para financiar 55 dias da sua operação. Só que aí, agora vamos traduzir agora, então, de dias, vamos traduzir para recursos financeiros. Vocês observaram que tem algumas informações aí no enunciado da questão? Por exemplo, Sim. quanto que essa empresa vende, gente? 2 milhões, não é? Os Vocês viram que melhores. o custo de mercadoria vendida é 65%. E das vendas, as compras correspondem a 60% do custo da mercadoria vendida. O prazo médio de estocagem é de 45 dias. Essas informações, elas vão ajudar a gente, turma, a calcular o quanto que 55 dias representa em valor, tá bom? Então, a gente já está montando, assim, olha, essa empresa, ela precisa ser financiada em 55 dias. Mas o quanto que vai custar, gente, 55 dias para a Caixa, né? Se for no mercado e buscar dinheiro, o quanto que eu tenho que buscar de dinheiro para conseguir manter a operação dessa empresa, tá bom? Vocês acham que conseguem fazer esse cálculo, gente? Eu tentei fazer aqui, deu 36.363. Vamos lá, vamos ver? Vamos ver? Bem, como é que a gente tem que fazer, gente? Vocês estão lembrados dessa fórmula aqui, ó? Ciclo de conversão de caixa, né, igual o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento? Vamos entender aqui, ó, como é que a gente vai calcular isso? Primeira coisa, a gente tem que transformar em dinheiro aquilo que está em dias, tá bom? Vamos lá, os estoques, tá, gente? Primeiro, o estoque aqui no enunciado aqui da questão tá assim, ó, a empresa Alfa Beta é fabricante de pratos descartáveis e tem vendas totais anuais de 2 milhões. O custo de mercadoria vendida é de 65%. Das vendas e das compras corresponde a 60% do custo da mercadoria vendida. Então, gente, primeira coisa aqui, olha que coisa interessante. A gente sabe, então, aqui, ó, que o custo de mercadoria vendida é 65%. 2 milhões, então, o que a gente vai calcular? De 2 milhões, 65% desse valor significa que é de estoque. Vocês estão entendendo aqui, gente, o cálculo? Sim. Estão conseguindo me acompanhar? Então, de 2 milhões... Não. Vamos lá. E quanto você conseguiu vender? Quanto que a empresa vende no ano, né? 2 milhões? Isso. 2 milhões de reais. Desse valor, 65% não é custo de mercadoria vendida? Aham. Custo de mercadoria vendida, gente, também significa estoque. Se você vendeu, você não tem que ter estoque? Sim. Ou seja, esse produto, para ter se tornado custo de mercadoria vendida, ele é seu estoque. Ele foi, em algum momento, seu estoque. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando em valor o quanto que representava esse nosso estoque em um dado momento do tempo. Como é que eu faço isso? Eu pego os 2 milhões, transformo os 65% em decimal, multiplico. E peguem a calculadora aí, gente, para a gente fazer passo a passo, tá bom? Abram a calculadora do celular aí. Por favor, peguem a calculadora aí que vocês vão fazer junto comigo. Digitem 2 milhões. Aham. Aí você vai multiplicar, lembrando, tá, gente? Esse 0,65, porque 65% é custo de mercadoria vendida. Você então vai multiplicar por 0,65. Multiplique 2 milhões vezes 0,65. 5.300.000. Isso. Agora, você vai colocar vezes. Gente, qual que é o prazo médio de estocagem, né? 45 dias? Aham. É. Você vai colocar, então, vezes 45 dias. Só que, gente, o 45, ele está em dias, não é? Só que as vendas não estão anuais. Vocês perceberam que as vendas estão anuais? Você tem que trazer agora isso para a questão de quantos dias são. Por isso que a gente vai dividir por 365. Divide por 365. 160,2. Isso, deu o mesmo valor que está aqui, não é? É. Por que isso, gente? Significa, então, que o prazo médio de estocagem, gente, é de 45 dias. Mas o quanto que representa 45 dias de estoque? Representa 160.273,97.
Para essa fórmula... Sim? Não, a Ingrid está falando aqui um comentário. Desculpa aí. Tá bom. Vocês estão entendendo aqui, turma? Pergunta, turma, se eu já tivesse o custo da mercadoria vendida, vocês estão lembrados que esse custo de mercadoria vendida está em qual demonstrativo? Balanço do DRE. DRE. Isso, tá lá na DRE. Eu não ia precisar fazer essa multiplicação de 2 milhões aqui não, tá, gente? Se eu tivesse já o custo de mercadoria vendida em valor, eu não ia precisar fazer essa multiplicação aqui para achar o quanto que representa 65% de 2 milhões. Eu só ia pegar o valor do custo de mercadoria vendida, tá bom? Agora, a parte que vocês têm que entender é essa daqui, ó, essa segunda parte, que é, por exemplo, 45 é o prazo médio de estocagem. Eu divido ele por 365, gente, porque eu estou transformando o valor do custo de mercadoria vendidas em dias. Porque, no caso, o custo de mercadoria vendida que está lá na DRE, gente, ele não está em dias, ele está ao ano, né? A DRE é feita por ano. Vocês estão lembrados dessa questão? Balanço e DRE é feita por ano. Sim. Ok? Ô, Fábio, mas onde você tirou essa fórmula? Fui olhar lá no coisinha, mas não vi. O que é? No livro? Não, eu fui olhar no caderno. De que você fala? Qual forma? Essa fórmula aí de estoque, contas a receber. Ah, essa daqui que está aqui embaixo? É. Aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. Estoque, prazo médio de estoque. Você está conseguindo ver a minha tela? Tô. Aqui, ó. PME, que é o estoque, tá vendo? Mais PME, prazo médio de recebimento, que é contas a receber, menos prazo médio de estoque. Prazo médio pagamento de fornecedor, né? Prazo médio de pagamento de fornecedor. Aqui. Não, mas no caso, eu tô questionando essa parte aí de 2 milhões vezes 0,65 vezes 45 dividido Ah, não, por eu estou 365. ensinando vocês agora. Eu estou ensinando vocês agora. Ah, tá. Eu estou ensinando Mas agora. sempre vai ser assim? É sempre, só essa parte aqui de 45 e de 365. A única coisa que fica fixa aqui, gente, por exemplo, escrevam da seguinte forma que eu ditar, tá bom? Coloquem assim, ó, estoque. Pode falar. Posso falar? É porque pediram para pegar o papel. Posso falar então, né? Então, coloque assim, tá vendo? Estoque é igual. Aí vocês vão colocar CMV. CMV. Isso, CMV vezes, abre parêntese, PME, coloca PME. PME. Dividido por 365. Dividido por 365. Fecha parêntese. Esse daí, gente, vai ser essa fórmula aqui. Por que aqui, turma? Se você for ver aqui, ó, ele pede para você calcular em percentual o valor do estoque e das compras. Só que a gente já tem isso tudo na DRE, vocês lembram? A gente não precisa calcular, por exemplo, tirar um percentual das vendas para saber o quanto que é o custo de mercadoria vendida. Você já tem essa informação na DRE. O que ele fez aqui, ó, foi calcular o custo de mercadoria vendida em cima das vendas, como o enunciado tá. Mas aí a gente pode substituir por essa fórmula, tá bom? Tá. Agora vamos para a segunda fórmula, gente. Peguem também o celular ou calculadora de vocês. Contas a receber, gente. Olha aqui, ó. Contas a receber. Quanto tempo é o nosso contas a receber aqui, gente? Não é de 60 dias, prazo médio de recebimento? Sim. Olha aqui, o que vai ser aqui, tá, gente? No caso, vocês vão colocar aqui, ó, vendas, no caso, como se a gente já tivesse aqui, tá bom? Só que a gente não tem, tá bom? Vocês vão colocar assim, contas a receber igual a vendas anuais. Contas a receber. É igual a vendas anuais. Vendas anuais. Vezes PMR. Vezes PMR? PMR, que é prazo médio de recebimento, dividido por 365. Tá. Esse valor, gente, a gente vai achar do contas a receber. No caso aqui, ó, para você ver, a gente vendeu, as nossas vendas anuais foi 2 milhões de reais.
A gente demorou 60 dias para receber, que é o nosso PMR. Dividido, então, para 365, para trazer as nossas vendas que estão anuais para dias, tá bom? Por isso que a gente tá dividindo 365. A gente está tirando ela de ano e colocando ela para dias. E no caso, gente, qual que é o valor que deu aí de vocês? Multipliquem aí, fazendo favor, 2 milhões vezes 60 dividido 365. Deu quanto? 328.767,12. Isso mesmo, tá bom? Posso ir para fornecedores agora? Pode. Os fornecedores, gente, ele é o valor de compra. Coloca assim, no caso, fornecedores é igual compras Sim. vezes PMP, que é prazo médio de pagamento, vezes PMP, dividido por 365. Tá bom? Então, é compras vezes PMP, que é prazo médio de pagamento, dividido por 365. Nesse caso do exercício aqui, gente, desse exemplo que eu estou dando, por que eu coloquei aqui 0,65 e 0,60? Aqui, ó, 2 milhões de reais é o custo de mercadoria vendida, é 65% dos 2 milhões. E as compras representam 60% do custo de mercadoria vendida. Ou seja, é 60% do valor de 65, tá bom? Tá meio confuso aqui, mas é porque tá tirando tipo uma regra de 3 dentro de uma regra de 3. No caso, eu vou pedir que vocês façam aí, gente, 2 milhões vezes 0,65 vezes 0,60 vezes 50 dividido por 365. 65 mais. Ok? Só um minuto. Os 3. 50 dividido por 35. Prontinho. Deu todo mundo aí, gente? Vocês conseguiram achar 106, 849, 32? Sim. Aí, turma, o que a gente vai fazer? Lembre-se, estoque é igual a prazo médio de estocagem, o valor que você achou aqui. O contas a receber é igual ao prazo médio de recebimentos. E o fornecedor é igual ao prazo médio de pagamento. Você vai aplicar, então, aqui, ó, 160, 273,97, mais 328, 767 e 12, menos 106, 849,32. Ou seja, gente, você vai chegar ao valor de 382, 191,77. Você lembram que quanto que deu o ciclo de conversão de caixa da empresa? Me deu 55 dias? Estão lembrados anteriormente? Ou seja, 55 dias, gente, vai custar para a empresa 382.191,77. A empresa precisa ter esse dinheiro para conseguir passar por esses 55 dias, tá bom? Ela precisa pegar esse valor de empréstimo. 55 dias para a empresa representa, então, 382.191,77. É o custo da empresa em 55 dias? Isso é o quanto vai dar de diferença de caixa. Significa que nesses 55 dias ela vai ter despesa para pagar e ela não vai ter dinheiro para conseguir pagar. Ela vai precisar pegar emprestado 382.191,77. Porque se ela não pegar, ela não vai ter dinheiro para conseguir pagar esse valor. Entenderam, gente? Tá bom? Então, 2, 191. bateu o valor aí, gente? Bateu? Bateu? Então, agora, eu vou pedir que vocês façam o cálculo, gente, do ciclo operacional, do ciclo de conversão de caixa e faça transformação também, gente, para a questão de valor. Eu quero saber o resultado em valor aí, tá bom? Vou dar aí para vocês 5 minutos aí. Nesse exercício que eu coloquei em tela, tá bom?
Pessoal, agora que eu vi o horário, hein? Desculpa aí, mas eu extrapolei o horário de hoje, né, turma? Mas não tem problema, não. A aula tá boa. Tá boa? Ah, então tá bom. Podem existir pessoas melhores que você, mas não existe ninguém. Alô? Gente, podemos? Ainda não, só Tá bom. Sim. Deixa eu só ler uma coisa aqui. Isso. Não está. Pessoal, podemos agora? Por mim, ok. pode. Tá. Vamos lá, gente. Na questão, eu só reduzi os prazos médios de recebimento aí dos clientes. Reduzi para 5 dias, né? Ao invés de ser 60, estava 55. Vocês chegaram a um ciclo de conversão de caixa de 50 mil, ó, de 50 dias, gente?
Bateu o valor para vocês? Sim. Sim? Fazendo o cálculo agora da conversão em dinheiro, você chegar na necessidade de recurso de 354.795? Sim. Bateu? Ó, bacana. Bateu no valor então, Bateu. né? Bateu? Que bom, top. Eu vou mandar também, gente, esse exercício também no e-mail de vocês, tá bom? Ótimo. Tranquilo? Aí eu vou mandar exercício para vocês também fazerem aí. O que é importante aqui, turma, vocês terem em mente? Todo mundo já bateu o exercício, né, gente? Posso passar para o próximo slide? Pode passar. Pode, né? Pode. Olha, o que a gente tem que entender aqui, tá, turma? A gente pode ser, algumas pessoas devem estar se perguntando aí para que serve, afinal, esse cálculo, tá? Ele vai mostrar para a gente se a empresa ela tem ou não necessidade de ficar buscando recursos no mercado toda hora. Ela vai mostrar também, gente, se essa necessidade de buscar recurso de terceiro, que é empréstimos, financiamentos, ela é permanente ou sazonal. Lembrando que no intuito de permanente é que ela sempre vai precisar, turma, ficar buscando, ou seja, todo mês ela vai buscar dinheiro, ou de tempos em tempos, né, de 6 em 6 meses ela vai buscar dinheiro. Ou se isso é só sazonal, que é uma particularidade do momento agora que ela está vivendo e que isso não vai acontecer mais para frente, tá bom? Isso também vai direcionar algumas políticas, por exemplo, olha, como eu posso melhorar, por exemplo, o meu ciclo de conversão de caixa? Pergunta básica, gente, o ciclo de conversão de caixa, ele é melhor negativo ou positivo para a empresa? Negativo. Boa, melhor é negativo. Como é que eu faço para melhorar ele e tornar negativo? O que eu posso fazer? Eu posso, turma, fazer o seguinte, primeiro, eu posso gerir meus estoques de forma mais eficiente, mais rápido. Eu posso implantar uma metodologia de just-in-time. Eu posso negociar com meus fornecedores prazos de pagamento mais estendido. Eu posso pedir para o meu cliente me pagar mais rápido, oferecendo desconto. Eu posso usar uma série, gente, de estratégias para que eu coloque meu ciclo operacional ele num cenário que seria o ideal, né? Que seria ele negativo. Ou meu ciclo operacional não, meu ciclo de conversão de caixa, né? Que eu coloque ele negativo, tá bom? E cabe a nós, gestores, analisar esses índices e entender como a gente vai fazer com que ele se torne um indicador ideal para a empresa. Lembrando que a gente pode melhorar o giro de estoque da empresa, comprando de forma mais eficiente. A gente pode diminuir o prazo de recebimento de cliente, fazendo com que ele pague mais rápido. A gente pode negociar com fornecedores para que ele estenda mais o prazo de pagamento, tá bom? E outras estratégias aí que a gente pode ter. Gente, dúvidas aí? Não. Não. Tranquilo? Turma, isso basicamente é a nossa aula de hoje, tá bom? Como eu falei com vocês, eu vou mandar o exercício para vocês amanhã, tá bom? Só que aí, gente, vai ser um pouquinho mais de exercício que vocês estão acostumados, tá? Porque vocês viram assim, vocês vão ter que calcular o índice, eu vou dar a média do lá de trás, né? Fazendo uma referência lá atrás, que a gente viu na primeira parte da aula, vocês vão construir aquela tabela, onde eu só vou colocar a média de mercado. Qual é a média lá da indústria? Vocês vão construir a tabela dos indicadores da empresa A e B, depois vocês vão fazer a análise, indicando se a empresa está boa, ruim, está fraco, depois vocês vão construir um relatório. Feito o relatório, vocês vão fazer a análise do point, que é depois do ROA e do ROI novamente. Vocês vão depois fazer o ciclo operacional, que eu vou deixar exercício de ciclo operacional, ciclo financeiro e fazer o ciclo de conversão de caixa. E depois você vai transformar ele em valor monetário, em valor financeiro. Tá bom? Tá. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar, a sua prova vai ser só unidade 1 e 2 ou até o que a gente viu hoje? Da unidade 1 e 2, tá bom? Só que detalhe, gente, eu quero recapitular aqui, ó, com vocês. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver. A prova eu vou disponibilizar, gente, no dia 22, às 19 horas. Eu vou disponibilizar o arquivo. Eu vou estar online para dar suporte de alguma dúvida que vocês tiveram. Mas lembrando assim, né? É prova, tá, gente? Eu não posso dar instruções sobre a prova. Só se tiver alguma questão que vocês não têm entendido muito bem, mas lembrando que eu não posso responder também já indicando como tem que fazer o exercício ou a prova que eu der para vocês, tá bom? Eu vou postar ela, gente, no encontro 3.2, tá? Do AVA e de vocês. Vou mandar para o WhatsApp essas instruções aqui,
mas aí quem puder também copiar e reforçar com os demais alunos, vou postar ela no Encontro 3.2, no dia 22/4, às 19 horas. Vocês têm 24 horas para me fazer a devolutiva, tá, gente? Vocês têm que entregar ela no dia 23/4, às 22 horas no máximo. Lembrando que tem que ser no AVA, não pode ser no meu e-mail pessoal. Se alguém mandar no e-mail pessoal, gente, eu vou ter que desconsiderar. Eu não vou poder dar como atividade recebida, tá bom? Você já elaborou a prova, Fábio? Não, ainda não. Tá, tô acabando ela, porque a gente recebeu isso na segunda-feira e assim, eu tô trabalhando, dando aula ainda de casa, né? Eu não tive tempo, vou fazer final de semana. Ah, tá. Ô, Fábio, essas atividades que o senhor irá postar hoje ou então amanhã, o senhor vai dar os resultados dela, tipo assim, para a gente poder conferir quando? Antes da prova? Sim, porque assim, como eu já vou dar um exercício pronto, é copiar e colar a fórmula, né, para ver se você acertou ou não. Eu mando ela, posso mandar, tá bom? Ah, Porque tá. É senão... porque, tipo assim, eu gosto de fazer ela manual também. Sim, Aí, para sim, não ver como que sim, faz, tá tá? bom? Mas eu vou mandar, é porque eu vou mandar uma de exemplo, onde vai ter as fórmulas. Aí até vocês mesmos conseguem também, tá, gente? Copiando e colando a fórmula, porque eu sempre deixo o padrão na mesma coluna, na mesma célula. Se você copiar e colar, você chega no resultado também, tá bom? Tá bom, Fábio. Então tá, gente. Muito obrigado. Desculpa a extensão aí da aula de hoje. Não tinha me atentado pro horário, mas valeu a pena. Tava boa. Um abraço, então, para vocês. Espero que vocês se cuidem e tomem os cuidados necessários, tá bom? Fiquem com Deus aí. Igualmente. Disposição. Tchauzinho. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Amanhã também eu envio o link da aula gravada, tá, gente? Ok. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.